Boa tarde a todos. Hoje, dia 10 de março de 2025, iniciamos a atividade do eixo temático Tecnologia Farmacêutica e Cosmética do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2025, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades ocorrem semanalmente às segundas-feiras, durante todo o ano, das 18 às 19h30. O calendário está disponível para consultas no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas possui atividades gratuitas graças aos mantenedores EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Iperafarma, Abafarma, Abifina, Becton Dixon, FCE Pharma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Group e o Eaton Brasil. Sou Acácio Alves de Souza Lima Filho, presidente emérito e acadêmico titular da cadeira número 81, e serei o moderador responsável pela atividade de hoje, Inovação no Tratamento de Doenças Oculares, que contará com a participação da doutora Silvia Ligório Fialho, pesquisadora na Fundação Ezequiel Dias e coordenadora do grupo de pesquisa OCDEL, Ocular Drug Delivery. Silvia Fialho possui graduação em farmácia, habilitação farmacêutica industrial pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2001. Mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2003, e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2006. Atualmente é pesquisadora na Fundação Ezequiel Dias e coordenadora do grupo de pesquisa OCDEL, Ocular Drug Delivery. Recebeu vários prêmios e homenagens, destacando-se o Prêmio CAPES de Tese na área de farmácia no ano de 2007 e o Prêmio Theme Award 2021 pelo artigo mais inovador do ano de 2020, publicado na revista Planta Médica. Tem experiência na área de farmácia, com ênfase em tecnologia farmacêutica, e atua principalmente nos seguintes temas: sistemas de liberação de fármacos, nanopartículas poliméricas, implantes biodegradáveis, sistemas dispersos de medicamentos oftálmicos, board member do Brazilian Local Chapter e Ocular Delivery Focus Group, OCD, do Controlled Release Society, CRS, e membro da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, ABCF. A palestra irá abordar as dificuldades no tratamento de doenças oculares e as propostas inovadoras que vêm sendo desenvolvidas pelo grupo de pesquisa. Está previsto 1 hora e 10 minutos de atividade que procuraremos manter dentro da seguinte distribuição de tempo: 5 minutos para abertura, 40 minutos para a apresentação da palestra e 20 minutos para perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações no Q&A. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Boa atividade a todos. Silvia, com você, apresentada. Tá, joia. Bom, primeiramente, muito obrigada. Eu agradeço aqui em nome da professora Eliana, né, que foi quem inicialmente fez o convite. É um prazer estar falando aqui para todos vocês. Obrigada, professora Acácio, pelas apresentações. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, para a gente dar início. Você está conseguindo ver minha tela aí, professor? Sim. Bom, então eu já fui muito bem apresentada pelo professor Acácio, né? Então, meu nome é Silvia, eu sou pesquisadora aqui da Fundação Ezequiel Dias.
E a gente vem, desde o ano de 2007, mais ou menos, desenvolvendo pesquisas na área de oftalmologia, buscando melhores alternativas terapêuticas para os pacientes que sofrem de doenças oculares. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje do que a gente vem desenvolvendo, né, em nosso grupo de pesquisa. Então, primeiramente, só para que todo mundo se localize, eu vou falar onde nós estamos, né, localizados aqui. Então, a Fundação Ezequiel Dias, ela está localizada em Belo Horizonte, né, no estado de Minas Gerais. Então, aqui só mostrando um pouquinho do que é a nossa cidade, né, um pouco das vistas que a gente tem, das paisagens daqui da nossa cidade. E aqui um pouquinho da nossa instituição, que é uma instituição centenária, né, fundada em 1907 pelo pesquisador Ezequiel Dias, e a gente conta com uma grande infraestrutura, tanto da área de pesquisa e desenvolvimento, quanto da área de exames laboratoriais para o estado de Minas Gerais, e também de uma produção de medicamentos que abastece o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde do estado de Minas Gerais. O nosso grupo de pesquisa, então, ele foca principalmente no desenvolvimento de formulações farmacêuticas para o tratamento de doenças oculares, principalmente relacionado ao desenvolvimento de implantes biodegradáveis para o tratamento de doenças do segmento posterior do olho, principalmente o vítreo e a retina, sistemas nanoestruturados para aplicação tópica e intraocular, e também atuamos na descoberta de novos fármacos que podem ser úteis para o tratamento de doenças oculares. E por que a gente estuda isso, né? Então, na verdade, a importância do grupo se deve ao fato de que em um mundo de aproximadamente 7 bilhões de pessoas, a gente tem cerca de 2 bilhões que possuem algum tipo de deficiência visual, e desses 2 bilhões, aproximadamente 1 bilhão dessas pessoas poderiam ser tratadas ou essas doenças poderiam ser prevenidas. As principais causas de doenças oculares são os erros de refração e catarata, seguido então por retinopatia diabética, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade. E o que é impactante é que a maioria das pessoas com deficiência visual é maior de 50 anos, né? Então são geralmente doenças senis, mas que hoje em dia tem um impacto relevante econômico, porque essas pessoas ainda estão em atividade economicamente ativa. O tratamento da maioria das doenças oculares requer uma frequência alta da administração, então são necessárias injeções frequentes ou administrações frequentes, que tornam difícil o atendimento do paciente a esse tipo de tratamento e também muitas vezes levam a efeitos adversos. Falando um pouquinho das principais doenças, né, que a gente trabalha, então as neovascularizações oculares que estão relacionadas a doenças como a retinopatia diabética, as oclusões de veia da retina, retinopatia da prematuridade e a degeneração macular relacionada à idade, então são doenças que são causadas por neovascularização. Então aqui mostrando nesse slide a gente tem as camadas da retina normais, né? Então quando a gente tem uma doença que provoca uma neovascularização, a gente tem uma formação de vasos de forma irregular, né, que vai assumindo as camadas internas da retina, provocando danos expressivos e que levam a essas doenças que geralmente são de difícil tratamento. E as doenças degenerativas, né, a maioria delas relacionadas à idade ou ao hábitos de vida, né, das pessoas. Então, algumas são genéticas, algumas relacionadas aos hábitos de vida, né, e ao fumo, hipertensão e também doenças como Alzheimer e o Parkinson. A maioria dessas doenças não possuem um tratamento efetivo, elas são geralmente controladas, mas não são curadas. Então, a gente tem, por exemplo, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade, a retinite pigmentosa e a retinopatia diabética. No caso dessas doenças, a gente tem uma degeneração importante, né, do epitélio pigmentar da retina, que é essa camada que fica aqui, que vai causando morte dos neurônios e dos fotorreceptores, levando a uma perda de visão irreversível. Então, a gente tem buscado tratamento ou melhoria de tratamento principalmente para essas doenças. Hoje em dia, as vias principais de administração de medicamentos para o tratamento de doenças oculares
se resumem à administração tópica por meio de colírios, que é a mais comum e a menos agressiva. A via subretiniana, que é uma via que tem sido muito utilizada para terapia gênica na área oftálmica. A via supracoroidal também tem sido abordada com mais frequência ultimamente. A injeção intravítrea, bastante empregada hoje para o tratamento de doenças que cometem a retina e o vítreo, e a via subconjuntival. A via sistêmica é muito usada quando a gente não tem outras opções de tratamento e, geralmente, é a que mais causa efeitos adversos, porque para que o fármaco atinja as camadas do olho, a gente geralmente precisa de doses altas para conseguir um efeito terapêutico desejado. E aqui as principais barreiras que dificultam o tratamento, né? Então, a gente tem com relação à aplicação tópica, né? Então, a gente tem, quando a gente quer administrar um medicamento por meio de colírios, a gente tem o filme lacrimal, né? Que possui várias camadas que dificultam a penetração do fármaco. Depois, a gente ainda tem as barreiras da córnea, que são bastante espessas e que dificultam também a penetração de fármacos, e quando a gente administra por vias supracoroidal, aqui a gente tem as dificuldades das barreiras hemato-aquosa, que também dificulta a penetração de fármacos para o segmento posterior do olho. Então, geralmente, a via ocular tópica, ela é usada principalmente para tratar doenças que acometem o segmento anterior, principalmente a córnea e as suas estruturas adjacentes. E com relação à retina, né, então, tratar o segmento posterior do olho é ainda mais complicado. A gente tem uma camada muito potente, né, que eu falo que é a camada barreiro-hemato-retiniana, que ela dificulta a penetração tanto de coisas indesejáveis, mas também a penetração de fármacos. Então, a barreira hemato-retiniana, ela é de difícil, possui bastantes junções, né? Então, dificultam que um fármaco administrado por via sistêmica atinja a retina por esta via. Bom, e por causa disso, então, o nosso grupo tem trabalhado em sistemas de transporte de fármacos que podem melhorar, né, os tratamentos que a gente tem hoje em dia. Então, a gente tem desenvolvido diferentes sistemas que a gente chama de drug delivery, e eles têm um objetivo principal de ultrapassar essas barreiras oculares, aumentar o tempo de permanência de um fármaco, né, na córnea, por exemplo, aumentar a permeabilidade na córnea, né, então fazer com que esses fármacos penetrem com maior facilidade na córnea e atinjam os tecidos mais posteriores. A gente tem iniciado alguns trabalhos relacionados a gene delivery, drug targeting, tentando levar o fármaco diretamente ao alvo que a gente deseja, né? Ou seja, uma retina ou alguma outro tecido mais específico, e também reduzir a degradação do fármaco quando ele é administrado dentro do olho. Então, a gente foca principalmente em reduzir a frequência de administração, ou seja, diminuir o número de aplicações que o paciente tem que fazer ao longo do dia ou ao longo de sua vida, e aumentando assim, então, a sua adesão ao tratamento. Então, por causa disso, a gente tem desenvolvido nanopartículas poliméricas, microemissões e miosomas, principalmente para aplicação ocular tópica, e para aplicação intravítrea ou intraocular, a gente tem muitos trabalhos relacionados ao desenvolvimento de implantes biodegradáveis, nanofibras poliméricas, lipoplexos para transporte de genes e também de miosomas. E eu vou falar um pouquinho, alguns exemplos de alguns desses trabalhos durante essa apresentação. Com relação à administração intravítrea, então, que hoje a gente considera como se fosse o principal avanço, né, que se teve no tratamento de doenças do segmento posterior do olho. Então, ela foi inicialmente descrita por volta dos anos 2000, se eu me recordo bem. Então, a gente consegue, por meio dessa administração, fazer com que o fármaco permaneça no interior do olho por um período maior e atinja os tecidos posteriores com maior facilidade. Então, aqui mostrando a forma de administração, né? Então, aqui a gente tem uma injeção de um triancinolona intravítrea. Então, o paciente recebe o fármaco diretamente no local de ação
de forma que a concentração é mais efetiva do que se ele recebesse esse mesmo fármaco por meio da administração sistêmica ou tópica. Então, a gente tem alguns medicamentos que já estão em uso hoje, né, por meio de administração intravítrea, que são só alguns exemplos, existem outros além desses aqui. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente tem de medicamentos que hoje já são aplicados na clínica oftalmológica por meio de administração intravítrea. No entanto, né, essa via de administração, ela apresenta algumas dificuldades, porque assim como a circulação sistêmica, a administração tópica por meio de colírios, os fármacos, eles também são eliminados da cavidade vítrea. Então, para que a gente obtenha níveis terapêuticos desejáveis para tratar uma doença crônica, por exemplo, a gente precisa de injeções repetidas. Então, o paciente precisa de receber mais de uma injeção, algumas vezes quinzenais, algumas vezes mensais. E isso causa um desgaste, não só emocional, mas também alguns efeitos adversos que podem ser graves. Então, a gente tem também a dificuldade de ter uma precisão de dose, porque a dose que é administrada geralmente ela é baixa, né? Então, em torno de 100 a 400 microlitros. No caso de suspensões, a dificuldade de uniformidade da dose. O intervalo entre as injeções sempre tem que ser respeitado, então eu não posso administrar uma injeção intravítrea seguida de uma outra injeção sem que a gente faça um intervalo, então o paciente pode ficar com a sua eficácia terapêutica comprometida. Riscos de danificação da lente pela própria injeção, hemorragia vítrea. É uma via que não é de fácil acesso pelo paciente, né? Porque receber uma injeção no olho não é algo que o paciente recebe com muita facilidade. E pode ainda, com essas injeções frequentes, levar a um descolamento de retina e também casos de endoftalmite. Além disso, né, quando a gente observa a farmacocinética da injeção intravítrea, a gente repara que eu administro uma injeção, então eu preciso esperar cerca de 2 semanas, mais ou menos, para que eu possa aplicar uma segunda injeção. Então, eu tenho um intervalo terapêutico onde o paciente não vai ser atendido, né, diríamos assim. Então, eu tenho um prejuízo na manutenção da faixa terapêutica utilizando esse tipo de abordagem. Quando a gente pensa numa alternativa, né, que é o que a gente vem desenvolvendo há muitos anos, que são sistemas de liberação implantados, a gente consegue manter durante algumas semanas o fármaco dentro da concentração terapêutica durante um período sem oscilações de picos e vales das suas doses. Então, a gente iniciou lá no ano de 2003, mais ou menos, o desenvolvimento de sistemas biodegradáveis implantáveis, né? Então, a gente desenvolveu implantes intravítreos, que são sistemas matriciais, um sistema polimérico composto de um polímero biodegradável, que no caso é o PLGA, que é um polímero já bastante utilizado em fios de sutura. Então, esse polímero, esse implante, ele é composto pelo polímero e o fármaco. No caso, a gente iniciou o desenvolvimento com o fármaco dexametasona. Então, a gente fez todo o estudo primeiro de desenvolvimento desse implante, né? Então, a gente observava como era feita a liberação do fármaco a partir desse sistema. Então, o fármaco vai sendo liberado a partir dos poros e canais que são formados nessa matriz polimérica e vai sendo liberado aqui nessa cavidade vítrea, atingindo com maior facilidade a retina e os tecidos adjacentes. O implante desenvolvido, ele é aplicado por meio de uma cânula transescleral, hoje utilizado pelos oftalmologistas para fazer vitrectomia. Então, a gente desenvolveu um implante capaz de passar por meio dessa cânula, para que não necessitasse de nenhum sistema adicional a ser desenvolvido. Então, o nosso implante ele tem um formato de cilindro, em torno de 0,4 a 0,5 milímetros de diâmetro e comprimento de 4 a 6 milímetros. Apresenta massa em torno de 1 miligrama e concentração de fármaco em torno de 25%, peso por peso. O objetivo do nosso implante é que ele tenha uma liberação do fármaco dentro da cavidade vítrea de 4 a 16 semanas, evitando assim a necessidade de injeções frequentes
pelo paciente. Então, a gente fez todo um trabalho, né, de desenvolvimento dos implantes, de caracterização desses sistemas, para que a gente pudesse dar andamento no projeto, né, e começar as aplicações propriamente ditas, tanto pré-clínicas quanto clínicas. Então, fizemos vários trabalhos, né, então a gente fez toda uma caracterização para avaliar a interação do fármaco com a matriz polimérica, né, avaliar quanto estava sendo liberado do fármaco para o meio de liberação, né, até a ponto de definir qual seria o melhor modo de preparo desse sistema. Então, testamos implantes preparados por compressão, por moldagem a quente. Então, chegamos à conclusão que os implantes preparados por moldagem, né, que é o que a gente chama de hot molded, eles foram que apresentaram melhor resultado, pois promoveram uma liberação prolongada por um período maior, né, quando comparado a aqueles comprimidos, e foi esse o sistema de escolha para que a gente desse andamento aos nossos trabalhos. Todo esse desenvolvimento gerou uma carta patente, né, que a gente recebeu no ano de 2020. Então, a gente segue com o desenvolvimento, então, desses implantes. Então, hoje a gente tem em estudo esses implantes com diferentes fármacos e para diferentes vias de tratamentos, né? Alguns a gente já fez estudos pré-clínicos e estamos em estudos clínicos, e outros a gente só tem feito até agora estudos pré-clínicos e estamos dando andamento aos demais trabalhos. Então, falando um pouquinho dos implantes de dexametasona, que foram os primeiros que a gente desenvolveu, então a gente aplicou, fez todos os estudos pré-clínicos em coelhos na época, avaliamos a segurança de utilização desses implantes por meio dessa cânula transescleral, né? Então, a gente administrava um implante por meio dessa cânula, e ele permanecia no vítreo durante pelo menos 8 semanas, sem danificar a retina, sem causar qualquer alteração na estrutura da retina destes animais. Então, a gente teve aqui, em torno de 8 semanas, 60% de liberação do fármaco, então, e sem causar nenhum dano para a retina, nem aumento significativo da pressão intraocular. Então, com base nisso, a gente teve, então, uma aprovação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Esse é um trabalho que a gente faz em parceria com o professor Rodrigo Jorge, oftalmologista lá do HC de Ribeirão. Então, os implantes de dexametasona foram implantados, né, em pacientes com edema macular associado à oclusão de veia de retina. Então, foram 10 pacientes que receberam esses implantes e que seguiram um acompanhamento durante 6 meses, e a gente não observou nenhuma alteração de eletroretinografia, ou seja, nenhuma alteração na retina desses pacientes após receberem esses implantes. Não tivemos área de não perfusão de retina, ou seja, o edema macular foi controlado, e não tivemos alteração significativa das médias de pressão intraocular, o que é muito observado com o uso frequente de corticoides. Esse foi o primeiro estudo clínico de implante intravítrea que foi desenvolvido e testado na América Latina, e deu base para que a gente fizesse outros estudos relacionados, como, por exemplo, os estudos com os implantes de clindamicina para tratamento de toxoplasmose ocular. Esse estudo também foi desenvolvido em parceria com o Dr. Rodrigo Jorge, lá do HC de Ribeirão Preto. Então, a gente fez todos os testes pré-clínicos, inicialmente, tanto em ratos quanto em coelhos, avaliando não só a potência antitoxoplasma desses implantes, mas também a segurança para que a gente pudesse avançar para estudos em pacientes. Então, a gente não teve nenhuma alteração visível, né, de inflamação ou catarata ou descolamento de retina que impedisse o avanço dos nossos trabalhos com relação a este medicamento. Então, tivemos um outro trabalho, né, que também foi avaliado num caso clínico de uma paciente de 39 anos, HIV positiva, alérgica ao tratamento convencional de toxoplasmose, que é bem agressivo, né, requer um número enorme de medicamentos durante um período muito prolongado. Então, essa paciente, ela apresentava uma retinocoroidite e uma vitrite recorrente, então, não conseguia tratar com os tratamentos convencionais,
Então, ela recebeu um implante de clindamicina e a gente observou que essa paciente teve uma resolução completa da uveíte posterior, cicatrização da lesão após o tratamento, não teve alteração, né, na eletroretinografia, mostrando que ela foi que o tratamento foi seguro para a retina, não teve reativação da toxoplasmose ocular e nem alteração expressiva na pressão intraocular. Essa paciente foi seguida durante 30 meses e foi o primeiro relato de caso no mundo do uso de um implante oftálmico contendo antibiótico. E esse foi um terceiro estudo que a gente também desenvolveu, foi um caso clínico também, uma paciente de 54 anos, também HIV positiva, com edema macular cistoide, e que recebeu um implante de acetazolamida, e a gente observou, como vocês podem ver na imagem aqui, né, desde o início, quando ela tinha um edema muito expressivo, e como esse edema foi se reduzindo até os 4 meses de acompanhamento dessa paciente. Então, a gente teve uma melhora desse edema significativa, uma melhora da acuidade visual dessa paciente, e não foram observados desconforto ou efeito adverso relacionados a essa medicação. Então, isso mostra que essa linha de implantes biodegradáveis tem avançado muito dentro do nosso grupo de pesquisa e a gente pretende, em breve, estar mais próximo do mercado com esse tipo de sistema. E aí, também aproveitando todos os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo de todos esses anos com os implantes, desenvolvemos vários trabalhos, né? Esse aqui foi utilizando o ácido rosmarínico, né, visando o tratamento de doenças que levam a um aumento da neovascularização ocular. Então, o ácido rosmarínico, que é o alecrim, né, foi incorporado nos implantes, e a gente testou a atividade em inibição de vaso desse sistema e a segurança também da aplicação em animais. Então, esse aqui ainda está no estudo pré-clínico, né? E recebeu 2 prêmios, inclusive um prêmio da academia aqui, com relação ao prêmio Pio Correia de Inovação na área de Ciências Farmacêuticas da Biodiversidade. Também fizemos um estudo muito parecido, utilizando talidomida. A gente tenta buscar novas aplicações para fármacos de gestão no mercado, né? Que eu acho que facilita bastante quando a gente quer incorporar esses produtos no mercado, uma vez que a gente utiliza um fármaco que já tem alguma atividade, algum nível de segurança conhecido. Então, estudamos a talidomida, que é um fármaco imunomodulador, com atividade antiangiogênica conhecida e atividade anti-inflamatória bastante importante. Então, desenvolvemos um modelo que a gente chama de uveíte, um modelo de uveíte utilizando BCG. Então, os animais, eles desenvolveram uma inflamação importante e os implantes foram administrados nesses coelhos e avaliados durante 24 dias. Então, a gente observou uma redução da inflamação nos animais que receberam esses implantes após o tratamento com talidomida e uma redução também nos marcadores inflamatórios, mostrando a importância desse fármaco, né, para uma doença de difícil tratamento, que são as uveites. E, por fim, com base nesse conhecimento, então, a gente, com o interesse de aplicar medicamentos biológicos, né, associar um fármaco bastante utilizado na clínica oftalmológica, que é o bevacizumab, que é um fármaco inibidor de vaso, associado às características anti-inflamatórias dos implantes de dexametasona. Então, a gente pegou o implante de dexa, que a gente já tinha bastante conhecimento com relação à segurança, estudos clínicos, etc., e incorporamos um revestimento de nanofibras contendo bevacizumab, com o objetivo de administrar ao mesmo tempo 2 fármacos com atividades diferentes, para que pudesse ter um tratamento concomitante de redução de vaso e redução da inflamação. Então, a gente avaliou o percentual de redução de vaso, né, desse medicamento. Então, a gente mostrou que as nanofibras foram capazes de reduzir
atividade de vaso, mostrando que o bevacizumab permaneceu estável após o preparo das nanofibras. E esse sistema foi acompanhado durante 28 dias em coelhos, né? Então, a gente mostra, a gente tinha uma preocupação das nanofibras se soltarem dos implantes, né? Porque elas estão só aqui recobrindo o sistema, então, se elas se soltassem, poderiam causar algum tipo de dano para as estruturas do olho. Então, a gente mostrou durante esses 28 dias que o sistema permanece, como se diz, colado, né, ao implante, ele não se desgruda e vai liberando o fármaco durante todo esse período, sem nenhuma alteração significativa nas estruturas do olho e nenhuma alteração em OCT de edema que possa estar causando algum tipo de inflamação a partir do sistema desenvolvido. E aí, não só em pacientes, então a gente também aplicou esse tipo de tratamento na área veterinária. Não sei, o vídeo parece que não está funcionando. Se for o vídeo vai funcionar. Então, esse aqui foi um cavalo que tinha um leite recorrente em um estágio avançado de inflamação, que recebeu 2 implantes de ciclosporina e 2 implantes de dexametasona. Então, a gente observa um olho bastante inflamado desse animal, com várias lesões, muita massa inflamatória. Então, esse animal, ele recebeu, então, esses implantes e a gente observou uma melhora significativa da sua visão. Então, esse primeiro vídeo é do animal antes de receber o tratamento, mostrando que ele não consegue desviar do balde. E aqui, após a colocação dos implantes, então foram 2 implantes de ciclosporina e 2 implantes de dexametasona. A gente observou, então, uma redução da inflamação no olho desses animais e ele consegue, a partir de então, desviar do balde, mostrando que ele consegue ter uma melhora na sua acuidade visual após o tratamento. Então, não apenas humanos, a gente tem feito alguns trabalhos voltados para a medicina veterinária também, buscando melhoria de tratamento também para esses pacientes, né? E aqui foi um touro que recebeu um touro da companhia de rodeio de Barretos, né? Então, na época o Dr. Rubens Siqueira fez a implantação de um implante de dexametasona nesse touro e que permitia a liberação da dexa por um período de 6 meses. Então, foi também testado nesse touro que teve uma melhora na época, né, da sua acuidade visual. A gente também tem trabalhado muito com o desenvolvimento de modelos experimentais, né? Porque eu falo que a gente, para poder saber se o nosso sistema pode ser aplicado em seres humanos, a gente desenvolve alguns modelos para avaliar a eficácia dos tratamentos que a gente tem desenvolvido. Então, a gente tem alguns estudos em membrana coriolontoide de ovo de galinha, então são testes de irritação, teste de biocompatibilidade de angiogênese, né, modelos que vêm aí para substituir o uso de animais. Então, a gente tem esses modelos bastante explorados e estudados aqui no laboratório, e temos bastante modelos em vivo, né, modelo de hipertensão intraocular, degeneração da retina por meio farmacológico, degeneração da retina por luz, doença do olho seco, ceratite bacteriana, lesão de córnea, modelo de neovascularização da córnea e da retina, e o modelo de UVI experimental. Todos eles a gente utiliza para avaliar a eficácia dos tratamentos que a gente vem desenvolvendo. E aqui agora, então, eu trago alguns exemplos de outros estudos, né, que não são estudos clínicos ainda, são estudos pré-clínicos, propostas um pouco mais inovadoras, que vêm sendo desenvolvidos para tratamento de doenças do segmento posterior do olho.
Então, esse é um estudo que a gente avaliou um peptídeo extraído da vespa social, que a gente chama de neurovespina, o nome desse peptídeo, um fármaco neuroprotetor, que a gente observou proteção da retina após indução de isquemia. Então, a gente conseguiu observar nos ratos, né, que após o tratamento com este fármaco, a gente teve uma redução do número de células mortas, né, eu falo da redução de apoptose após o tratamento com a neurovespina, mostrando que ele foi um fármaco que protegeu a retina a partir do evento isquêmico que a gente gerou no animal. Então, a gente tem uma resposta melhor em termos de eletroretinografia observada por esses gráficos, né? Então, a gente tem, comparando um animal saudável em preto com um veículo que não continha o fármaco e os animais que receberam a neurovespina, os animais que receberam o tratamento, eles tiveram uma prevenção da morte celular comparado àqueles que não receberam o tratamento. E aqui também a gente observa, quando avalia a histologia, né, e o número de células ganglionares, das camadas nucleares interna e externa, que a gente tem uma melhora de resposta nos animais que receberam o tratamento, quando comparado aos que receberam o veículo. Então, a gente conseguiu comprovar que a neurovespina pode ser um fármaco capaz de causar neuroproteção da retina após um insulto isquêmico, que é muito semelhante a uma pressão aguda, né, no caso de um glaucoma. Também, com relação à proteção de isquemia, a gente tem testado o uso do CBD, né, que é muito conhecido por elevar a pressão intraocular, então a gente teve um cuidado muito grande ao utilizar esse tratamento, e a gente avaliou bem como ele se comportava com relação ao aumento da pressão intraocular. Na verdade, a gente administrou o CBD por via intravítrea, não foi por meio da aplicação de colírio, e o que a gente queria era demonstrar atividade neuroprotetora na retina, e a gente conseguiu provar que, principalmente por eletroretinografia, né, que os animais que receberam o veículo, que na verdade foi um miosoma, né, uma formulação farmacêutica nanoparticulada na forma de miosoma. Então, a gente observou que os animais que receberam um veículo sem CBD não tiveram a mesma resposta de função da retina quando comparado aos animais que receberam o miosoma contendo o CBD. Então, a gente consegue demonstrar por esses resultados que o CBD tem uma atividade importante de neuroproteção da retina e poderia ser também um fármaco a ser utilizado com esse intuito. Então, a gente observa aqui um menor número de células em apoptose nos animais que receberam o miosoma com CBD, comparado àqueles que receberam só o veículo. E esse tipo de sistema foi capaz de promover a liberação do CBD por pelo menos 96 horas, né? Então, é um sistema ainda de liberação prolongada, que o paciente talvez não precise administrar com tanta frequência essas injeções. Esse outro estudo foi um estudo onde a gente avaliou a proteção utilizando terapia gênica, né? Então, a gente induziu um dano na retina causado por luz de LED, né? Então, a gente submeteu o animal a 40 mil lux por 8 horas, e a gente avaliou se lipoplexos, que são, na verdade, partículas lipídicas contendo complexos, contendo material genético, no caso aqui um sRNA, né, que é um RNA capaz de silenciar a apoptose. Então, a gente queria avaliar se, após eu administrar, eu conseguia proteger a retina desses animais por meio do silenciamento da apoptose. Então, a gente administrou os lipoplexos contendo sRNA, submeteu os animais à luz, e a gente avaliou por quanto tempo, a gente avaliou se esse sRNA era capaz de proteger a retina desses animais. Então, a gente conseguiu demonstrar que os animais que receberam os lipoplexos contendo sRNA, eles tiveram uma menor expressão de caspase-3, mostrando uma redução da apoptose quando comparado àqueles animais que não receberam o tratamento. Aqui é só mostrando a internalização
né, dos lipoplex, do siRNA, porque administrar material genético por via intravítrea ainda é um desafio. Então, a gente conseguiu mostrar que esse sistema foi capaz de internalizar o nosso siRNA. Eu estou acabando, tá? Silvia, eu posso fazer uma observação, por favor? Não queria interromper, mas Claro. algumas pessoas estão reclamando do som. Mas o Será som que tem está... como melhorar esse som? Olha, eu aumentei o meu som para ver, porque... Espera. Hum. Eu reconectei, professor. Será que melhorou? Eu tenho a impressão que sim. Vamos em frente, Silvia, por favor. Qualquer coisa, vocês... Tá? Bom, e aí, então, como nós estamos avançando nessa linha de terapia gênica, a gente tem uma rede hoje no estado de Minas Gerais, que a gente chama de rede nanogene, né, que é utilizar a nanotecnologia para o desenvolvimento de vacinas e terapia gênica. Então, dentro dessa rede, que é financiada pela FOPEMIG e envolve 5 instituições no estado de Minas Gerais, a gente tem desenvolvido vários trabalhos voltados para transfecção gênica, principalmente para a retina. Então, um deles foi utilizando nanopartículas quiméricas virais, não virais, para transfecção gênica. Então, a gente conjuga adenovírus com um monômero que foi desenvolvido em parceria com o Biotel, que é um laboratório lá da Universidade da Califórnia do campus Irvine. Então, essas partículas conjugadas com eosina e o adenovírus, que a gente chamou de nanopartículas quiméricas, receberam um DNA GFP e a gente avaliou não apenas a expressão após a administração em células do epitélio pigmentado da retina, mas também a segurança após a administração intravítrea, porque essa é a nossa via pretendida para tentar fazer algum tipo de transfecção gênica para a retina. Então, a gente está tentando ver se a gente consegue, por meio de alguma dessas partículas, utilizar a via intravítrea, porque ainda é um desafio utilizar essa via para fazer esse tipo de tratamento. E também tem os utilizados nanopartículas não virais, também em parceria com esse laboratório lá da Universidade da Califórnia, utilizando um monômero desenvolvido pelo grupo de lá. Então, a gente também está testando não apenas a capacidade de transfecção, mas também a segurança. Muitas dessas partículas são tóxicas quando aplicadas pela retina, né? Porque para elas conseguirem transfectar, elas possuem carga expositiva muito elevada, que normalmente leva a algum dano para a retina. E um outro sistema de lipídico nanoestruturado, utilizando lipídios extraídos da biodiversidade brasileira, que a gente tem feito, que é uma mistura de lipídios associada ao DOTAP, também buscando uma melhora de transfecção ou expressão gênica após a administração intravítrea. Então, são trabalhos ainda no início, mas que a gente tem avançado também nessa linha de terapia gênica. E aqui eu trouxe um pouquinho de alguns estudos, o grande foco do nosso trabalho são as vias posteriores, né, do olho, mas a gente faz alguns trabalhos também relacionados à administração tópica. Então, esse aqui foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, que foi desenvolver uma microemulsão visando uma melhor permeação e biodisponibilidade de dexametasona a partir de uma formulação de microemulsão. Então, a gente observou uma maior concentração tanto de dexa quanto de tacrolimus, né, que foram os dois estudos que nós desenvolvemos. Então, a gente tem um aumento da biodisponibilidade e um maior tempo de permanência da concentração nos tecidos do segmento anterior do olho. Então, só voltando, então, aqui na Fundação Ezequiel Dias, a gente utiliza bastante material, peptídeos, proteínas extraídos a partir de venenos de serpentes, aranhas, escorpiões, né? O carro-chefe da FUNED são os venenos, né? Então, a gente tem um material rico da biodiversidade.
para poder trabalhar em termos de fármacos, novos fármacos. Então, a gente aqui avaliou o potencial terapêutico de uma lectina extraída da serpente, que é uma jararaca, né, que na verdade é a Botox leucurus, em neovascularização ocular. Então, nós fizemos tanto os testes de irritação ocular por meio de RETCAM e fizemos o teste de atividade na inibição de vaso, utilizando o modelo de sutura, né, onde a gente faz 2 suturas na córnea, observa o crescimento de vaso em torno dessa sutura e faz o tratamento. Então, nós comparamos o peptídeo com o nosso fármaco convencional, que na verdade é o bevacizumab, e a gente conseguiu observar uma redução do número de vasos, né, da vascularização na córnea após o tratamento com essas lectinas. A gente observa, inclusive, aqui por OCT, né, quando a gente fez o tratamento com esse novo fármaco, a gente tem uma redução não apenas do edema, né, não apenas da vascularização, mas também do edema observado que foi associado a essa inflamação causada aí pela lesão. E, por fim, não é um tratamento, né, mas é um trabalho que a gente fez, que a gente não objetivava tratar, mas auxiliar, às vezes, o tratamento pelos oftalmologistas, que foi, na verdade, otimizar o sistema de imagem de angiografia. Então, a gente desenvolveu aqui nanopartículas de titânio contendo fluoresceína. O objetivo aqui era fazer com que o contraste permanecesse por um período maior durante o exame, né? Porque a gente observa hoje que o decaimento da fluorescência é bem rápido e o paciente muitas vezes apresenta alguns efeitos adversos pelo uso de concentrações elevadas de fluoresceína. Então, o que a gente fez foi reduzir a concentração de fluoresceína, incorporando ela em nanopartículas de titânio, e o que a gente observou foi um aumento expressivo da fluorescência quando o animal recebia as nanopartículas de titânio contendo fluoresceína, até 240 minutos, e uma maior intensidade de fluorescência das nanopartículas contendo fluoresceína, que é essa curva aqui em marrom, quando comparado à fluoresceína sozinha, né? E o tempo de decaimento também, que foi um pouco mais lento. A gente demonstrou, inclusive, que essas nanopartículas de titânio não foram tóxicas para a retina por meio de OCT e eletroretinografia. Então, seria uma alternativa, como se diz, eficiente, né, para o diagnóstico também de exames de angiografia de fundo de olho. Bom, por fim, então, aqui só mostrando um pouquinho das parcerias que a gente tem, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu falo que a gente não faz pesquisa de forma isolada, né? Então, a gente é um grupo que é multidisciplinar, que faz pesquisa com várias instituições, não só aqui, como fora do Brasil. Agradeço imensamente o suporte financeiro que a gente recebe das agências de fomento, do Estado de Minas Gerais e do Ministério da Saúde. E a equipe que está nos bastidores, né, trabalhando junto comigo aqui, desenvolvendo esses trabalhos. E é isso, professor. Estou à disposição para perguntas, dúvidas. Eu vou interromper o compartilhamento para ficar mais fácil. Ok. Silvia, parabéns pela apresentação, magnífica apresentação. Eu não imaginava que vocês estavam com um espectro tão amplo de pesquisas que vão desde a jararaca, da lectina. E fiquei muito curioso, na verdade, com essa patente de dexametasona. Antes de ver as perguntas do Q&A aí, eu queria saber quanto tempo demorou para obter essa primeira patente do implante? Quase 15 anos, professor. 15 anos? É um absurdo, né? Não, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Quase 15 anos. A gente depositou em 2006 e ela foi concedida em 2020. O universo terapêutico modificou muito nesses 15 anos, né? E só por curiosidade, essa patente cobre todas essas moléculas, todos esses fármacos que vocês estão testando? Na verdade, pois é, porque na verdade a patente ela é como se diz, a forma como a gente desenvolve e prepara o implante.
independente do fármaco que vai ser incorporado, porque eu poderia utilizar esse mesmo modelo para qualquer fármaco, porque eu não consigo depositar patente só mudando o fármaco, né? Porque eu continuo mantendo o mesmo sistema. Então, acaba que ela cobre outros fármacos por isso, porque outros fármacos, né, implantes de outros fármacos não poderiam ser patenteados, uma vez que já tem essa anterioridade. Sei. Olha, outra pergunta. Bom, eu ficaria conversando com você a noite toda. Eu só vou fazer mais uma ou duas perguntas, Silvia. A patente sai em nome da universidade, né? Da UFMG junto com a FUNED. E o seu grupo de pesquisa faz parte, né? Isso. E- Muito bem. Ah, eu tenho algumas perguntas aqui no Q&A. Eu tenho antes um comentário do Dr. Luiz Carlos Molinari, parabenizando pela apresentação. O Dr. Luiz Carlos é amigo nosso de muitos anos. Sim, eu já conheço. Que Tudo bem, bom. professor Luiz Carlos? Prazerão, Eu, senhor, aqui. eu receba os parabéns do Dr. Luiz Carlos. Obrigada. Viu? E algumas perguntas foram feitas no chat, né? Então, estou vendo aqui se tem alguma. O Humberto Zardo, que é da academia, ele tem um comentário. Muito oportuna essa palestra, parabéns. Minha especialidade é transferência de tecnologia. Pergunto, qual a fase mais avançada de TRL dos produtos e quais as normas de trabalho já qualificadas para o impacto da variabilidade entre lotes de polímeros e condições de hot molding, que são, eu acho que são condições bem do Complexos. Sim, industrializado, né? Não sei até é. que vocês chegaram. Sim, na verdade, a gente avançou o TRL por meio da aplicação clínica só, com relação à produção propriamente dita. A gente estava trabalhando num sistema de extrusão nesse momento, desenvolvendo um sistema que era capaz de fazer a quantidade, porque, na verdade, a dificuldade que a gente tem hoje é ter um sistema de extrusão capaz de fazer no diâmetro que a gente precisa e na quantidade que a gente precisa. Porque se você for pensar, os implantes, eles têm uma demanda significativa, mas que não é grande em termos de produção. Então, a produtividade tem que ser pequena. E aí eu não tenho equipamentos que façam quantidades muito pequenas. Então, a gente está em desenvolvimento, junto com uma empresa, para um sistema capaz de fazer esse tipo de extrusão em quantidades menores e dentro do diâmetro que a gente precisa. Então, a gente ainda não tem produção em escala para avaliar a variação de lote. O que a gente faz hoje é uma produção manual, né, mais ou menos manual, dentro das nossas condições assim, de laboratório. E o que a gente fez até hoje, para aplicação nos estudos em pacientes, a gente fez dentro de uma escala de CBPF, mas de uma forma manual ainda. Então, a gente não tem lote de polímero em escala industrial, não. A gente está procurando, inclusive, quem tivesse algum tipo de estrutura que a gente pudesse testar essa técnica aí para poder avaliar qual seria o melhor equipamento. Esse abismo que existe, né, na pesquisa translacional é muito complicado, Silvia. Você transformar um produto de bancada em nota fiscal, como o pessoal gosta de dizer, tem um impacto muito grande, porque o produto industrializado tem algumas exigências, né, de tecnologia, que são difíceis para um laboratório universitário completar essas exigências, né? Então, realmente, é uma dificuldade muito grande. A gente também já sentiu isso nas pesquisas lá na Escola Paulista, no Departamento de Oftalmologia, sabe? Mas, de qualquer maneira, você tem um grupo de 28 membros, né? E é um grupo grande. Esses grupos no exterior, eles têm um gerente de comercial, né? Eles têm um gerente que procura os interessados pelas patentes, os interessados pelo desenvolvimento, né? Por acaso vocês têm isso lá também?
Ou primeiro vocês pesquisam e depois vão procurar o cliente? A gente, na verdade, a gente faz a pesquisa e a gente tem um NIT aqui na instituição que faz o estudo para a gente de viabilidade econômica, aquele estudo de viabilidade econômica, e a gente tem hoje no estado o que a gente chama de vitrine tecnológica. Então, o nosso esquema é bem de formiguinha, sabe? A gente precisaria de estar, como se diz, mais próximo das empresas para poder conseguir avançar um pouco mais rápido nisso. Então, a gente utiliza hoje da vitrine tecnológica do estado e dos NITs. As empresas nacionais, com certeza, elas querem um produto que tenha proteção patentária, as multinacionais também, né? Com certeza. Uhum. Então, isso é uma dificuldade muito grande. E tem uma Sim. pergunta do HMD Global Nokia T20. Ocorre distribuição sistêmica quando utilizamos a via intravítrea? Olha, pode ocorrer sim, mas a absorção é muito pequena. Na verdade, assim como a barreira hemato-retiniana protege a administração sistêmica para que chegue na retina, ela também protege da retina para a circulação sistêmica. Então, a dose, quando a gente fez o estudo de talidomida, principalmente, a gente teve esse cuidado, porque a gente sabe que a circulação sistêmica de talidomida é um agravante, né? Seria um efeito negativo, então a gente observou concentrações mínimas, muito baixas, praticamente insignificantes do fármaco, né, na circulação sistêmica. Então, assim, poderia dizer que não, muito baixo. Na mesma linha, Silvia, tem um participante anônimo que pergunta: não tem perigo de o fármaco que já foi injetado dentro do olho da pessoa dê alergia ou o corpo rejeite esse fármaco? Ele pode causar toxicidade, né? Assim como qualquer fármaco, independente de ser no olho, em qualquer via de administração, ele pode causar algum tipo de toxicidade. É uma injeção, é um método bastante invasivo de administração. O que a gente faz é fazer todos os testes de segurança inicialmente. Primeiro a gente faz antes do animal, né? Então a gente tem os testes de membrana corolantóica, que a gente faz os testes de irritação, coagulação, hemorragia, então a gente usa esse modelo. Não tendo nenhuma alteração significativa, a gente passa por estudos em animais, então a gente avalia a função da retina, se teve alguma alteração em função da retina, alguma alteração histológica, alguma reação inflamatória. Então a gente faz todos esses testes em animais para assegurar que aquilo que a gente está desenvolvendo não teria nenhum risco, né, caso a gente vá testar em paciente. Certo. E alguns implantes desses vocês utilizaram em humanos, né? Alguns usamos Dexa, Clinda e a diacetazolamida. Isso tudo em pesquisa programada e registrada na Anvisa. Sim. Beleza, parabéns, viu? Sim. Eu tive uma certa curiosidade quando você falou em nanofibras recobrindo esse implante. Eu não peguei bem se você falou o material das nanofibras. São de PLGA. É PLGA? Isso. Ácido polilático? Isso, ácido polilático glicólico, né? Ah, tá. Parabéns, viu? Muito interessante Sim. esse implante duplo aí, com duas drogas. Achei muito inovador. E também essa terapia gênica, né? Isso daí é altamente avançado. Vocês têm um apoio de mais algum departamento, mais algum... Sim. Então, esse projeto, ele é uma rede, né? Uma rede que a gente recebeu esse financiamento pelo FAPEMIG, então ele está envolvido a FUNED. Eu tenho aqui dentro da FUNED pessoal da biologia molecular, da biologia celular que está junto com a gente. Tem o pessoal da bioinformática da Federal de Uberlândia, que é quem faz o desenho do material genético, né? Do sRNA ou do RNA, como é que ele deve ser desenhado e sintetizado. E a gente tem o apoio da UFMG também, que está junto com a gente nesse projeto. Então, a gente tem um grupo aí grande mexendo com isso, que já
O pessoal da biologia celular aqui já atua há muito tempo nessa área de genética, então eu sou a pessoa que formula as nanopartículas, então eu recebo o material genético dos outros membros do grupo, entendeu? E você produz essas nanopartículas por spray dry. Eu produzo as nanopartículas, a gente tem feito duas técnicas, uma, ou a gente usa microfluídica, ou não, a gente não usa spray dryer aqui, ou a gente usa as técnicas tradicionais de preparo de nanopartículas mesmo, nanoprecipitação. Parabéns, viu? Olha, da Lana Pires, grata pela aula maravilhosa. Sou médico oftalmologista do HU, Unifap, e estou ensaiando estudos de colírios aqui. Obrigada. E o Bruno Sarmento, excelente palestra, Silvia. Obrigado pelo estado da arte e pelas novidades da área. Obrigada, Bruno, pela participação. Humberto Zardo volta aqui com mais um questionamento. No tópico de reações, foram feitos estudos em vivo. Exemplo, teste da USP 87 como feito para polímeros plásticos. Na verdade, os nossos estudos em vivo, a gente utiliza o PLGA, que já é um polímero que é utilizado em fios de sutura há muitos anos. Então, o polímero não é novo, então ele não precisaria de estudos de biocompatibilidade. O que a gente testa, na verdade, a segurança do material, né? Do medicamento, e não do material propriamente dito, que já é um material bastante conhecido. Sim. Eu estou muito interessado ainda nas patentes, sabe? Quando você pega esses livros de tecnologia mais modernos, todos esses sistemas são descritos, né? E nesses livros de tecnologia. Como é que vocês conseguem proteger patentariamente uma pesquisa dessas? Porque está tudo descrito, né? Não estou querendo desmerecer o trabalho de Sim, vocês, muito pelo contrário. É curiosidade de quem também está na área, sabe? sim. Eu, Então, isso. às vezes eu tenho dificuldade até de entender o título de uma patente, sabe? Às vezes o título é tão complexo que eu tenho que ler a patente toda para entender o que eles estão protegendo, sabe? Então, Então, quando a gente fez, na verdade, quando a gente depositou essa patente foi no ano de 2006, para você ter uma ideia. Então, lá, nessa época, implantes biodegradáveis para aplicação oftálmica ainda não era tão comum, né? A gente tinha o Ozurdex à época, né? E, e aí a gente desenvolveu o nosso. O que, na verdade, a gente protegeu não foi o medicamento, foi a forma de preparo. ah, Que a gente utilizou uma tecnologia diferente daquilo que já tinha sido descrito anteriormente. sabe o que me chamou a atenção também? O mercado farmacêutico no Brasil é glaucoma, lágrimas artificiais e retina, né? E de lágrimas artificiais, que é um mercado fantástico, muito grande, tem pouca coisa. É, nós temos até alguns trabalhos sendo feitos, sabe? Mas assim, eu vejo tudo muito mais do mesmo, se eu não ver isso, não. Ah, É, eu vejo isso. Combinação de três elementos, 2 a 2. exato, não se vê coisa muito inovadora mesmo nessa área, não. A gente tem até estudado um pouco isso para ver, mas não tem realmente muita inovação nessa área, não. E é uma área que deveria ter, né? Porque é muito chato de tratar a doença do olho seco hoje em dia. É muito chato e o problema das lágrimas artificiais está ficando um pouco complexo por causa também do teor de água, né, que as farmacopeias Uhum. novas já estão exigindo, Sim, a atividade da água, né? E, é, e também pela produção acética, né? Não tem uhum. esterilização final, né? Então, existe uma complexidade industrial muito grande para fabricar colírio. Porque você não consegue fazer esterilização final só. Muito complicado, realmente. Não, na bancada até é relativamente fácil, né? O difícil Industrial é estruturar o produto da bancada para as exigências regulatórias, né? Para registro.
Sim, sim. metodologia analítica, por exemplo, né? Como é que você Uhum. modificaria o decaimento da Da água. isso, né? Então, são questões muito complexas, mas a universidade, teoricamente, tem condições de cobrir tudo isso, usando recursos aí da universidade, né? A Sim. empresa farmacêutica é muito difícil. Ah, não, e assim, eu falo que hoje tem muito medicamento no mercado já, né? Então, para a indústria farmacêutica interessar em inovar nessa linha, tem que ser algo muito diferenciado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, o Andrés Catalã pergunta se tem algum estudo utilizando vabismo, ou faricimab. Faricimab é Não, uma molécula nova, né? sim. É uma molécula nova ainda, então a gente ainda não fez nenhum estudo ainda com esse fármaco, não, a gente só conhece a atividade já descrita dela mesmo. Eu falo que até a gente, para adquirir esse tipo de medicamento, porque na verdade, quando a gente trabalha com desenvolvimento de formulação, a gente precisaria do fármaco, né? E esses produtos são vendidos na forma de medicamento. Então, para a gente incorporar num sistema, ele é um medicamento dentro de outro medicamento. Então, para a gente acaba sendo um pouco mais É, complicado. na, ve- Na verdade, vocês usam como matéria-prima o medicamento e transformam, É, né? Agora, é exato. até curioso, viu, Silvia? Porque, por exemplo, o mais antigo deles, o bevacizumab, ele não está presente em nenhuma farmacopeia, né? Nenhuma. Não tem Mas ele é metodologia. usado off-label, né? Exatamente, ele é usado off-label. E não tem metodologia farmacopeica de análise. Não é muito Não difícil é. pegar uma molécula com aqueles pesos moleculares. Eu tenho a impressão que o da Avastin é por volta de, não lembro se é 300 mil Daltons, alguma coisa assim, né? Ela é a maior de todas, né? Entre eles. Ele é o que tem Isso. maior peso molecular, que ele é a molécula completa. E você analisar os É, similares, né? É muito difícil. Como é que, muito. As como é pessoas que... têm feito por meio de avaliação da atividade e da dosagem de proteína, né? Então, Sim. Isso não mas está. não é controle de qualidade. E não comprova atividade, né? Você pode Não. comprovar que tem 6 mil átomos de carbono, tem seis, não sei Uhum. quantos hidrogênios e tal, mas não comprova atividade. Exatamente. Interessante. Olha, nós temos aqui o Dr. Agustin Garcia Azuero, que fala, excelente apresentação, muito didática e bem estruturada, onde se visualiza o estado da arte e as perspectivas de futuro do tema objeto de tratamento. Felicitações à professora e à academia por um excelente programa de formação. Muito obrigada, professor. Deixa eu ver se temos mais algum pendente. Eu acho que pendente não tenho. A Emily Júlia, Emily Júlia disse que vai ter que sair, me retirar por uns minutinhos mais cedo, mas agradeço a aula, foi de grande valia. Eu tenho mais alguma curiosidade com esses peptídeos, né? Os peptídeos são estáveis, porque vocês têm um peptídeo retirado, é a neurovespina, né? Sim. Então, o que a gente tem usado a neurovespina, por exemplo, é um peptídeo que a gente isolou, que na verdade é uma parceria até com o pessoal de Brasília. Ele foi isolado no início, depois que foi identificada a sequência dele, hoje ele é produzido de forma sintética. Então, ele é um fármaco. Então, ele acaba sendo estável. E, inclusive, a pesquisadora que trabalha com esse peptídeo, ela já está em estágio avançado de estudo dele para Alzheimer, se eu não me engano. Ele tem uma atividade neuroprotetora bastante importante, sabe? Mas Sim. a maioria que a gente usa, ou ele tem a sequência capaz de ser sintetizada, porque senão para a gente não interessa, até porque eu falo que muitas vezes, às vezes eu tenho que matar todas as aranhas do país para conseguir um pouquinho de veneno para trabalhar, né?
Então, se não é possível de ser sintetizado, para a gente acaba sendo difícil de fazer desenvolvimento, né? Então, a gente trabalha principalmente com aqueles que a gente tem, que as pessoas conseguem sintetizar. Então, são aqueles que você conheceu a sequência no início, e a partir de agora eles são sintetizados. Silvia, doutor Luiz Carlos Molinari pergunta se vocês utilizam o eletroretinograma para avaliar a toxicidade retiniana das drogas quando implantadas. Sim, usamos. Sim. E o, o eletroretinograma é feito no laboratório de vocês? Não. Sim. Sim, não, a gente faz aqui. A gente tem uma área de estudo pré-clínico aqui equipada com eletroretinograma, com tomógrafo de coerência óptica, lâmpada de fenda, tem equipamento de laser, e biomicroscópio, isso. A gente tem tanto o OCT quanto o eletro aqui no laboratório, que a gente usa só para animais. Parabéns, parabéns. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais algum. Lavínia Pinho, para anfitrião e palestrantes, parabéns, foi ótimo. Tem uma pergunta aí, se a saída não seria comercializar para paciente de forma individual. É uma das alternativas que a gente tem buscado, fazer uma medicina personalizada. Então, é uma proposta que a gente tem tentado buscar também, ver se ao invés de fazer um desenvolvimento em grande escala, fazer como se fosse, diria, uma farmácia de manipulação, grosseiramente dizendo, né? Então, é uma alternativa que a gente está tentando buscar também. Sim. E isso daí vocês não têm ainda? Não temos, é isso que nós estamos buscando. Sim, mas vocês esterilizaram tudo isso, né? Sim, a gente fez esterilização com radiação gama. Foi irradiado. E daí? O que faz? Também é só curiosidade de quem está na área, Silvia. E daí, como é que você caracteriza a molécula depois para saber que ela... A gente tem... pode falar. Não, você faz massa, você faz espectroscopia de massa? Quando a gente estava fazendo o desenvolvimento do implante, a gente estudou o sistema antes da radiação e após a radiação. Então, a gente fez todas as caracterizações do sistema, tanto com relação à liberação do fármaco, quanto à estabilidade do fármaco, antes e após da esterilização, e avaliando também a microbiologia, né? Então, avaliando se realmente ele foi esterilizado após a radiação. Então, a gente fez tudo isso. Eu não apresentei todos esses dados, porque eu acho que ficaria muito exaustivo e cansativo, mas a gente fez. Mas o decaimento da concentração foi feito por HPLC? Por HPLC. O in vitro, né? Quando é em animal, a gente faz por massas. Espectrometria de massas. Parabéns, muito bom. Silvia, eu não estou vendo novas perguntas. Eu também, agora eu não estou vendo mais. O Humberto Zardo está pedindo para eu falar um pouco do belo visual do Museu da Farmácia. Olha, pois é, bonito mesmo. Na verdade, eu estou na minha casa, viu? O que vocês estão vendo aí é o Museu do Espaço Memória das Ciências Farmacêuticas do Brasil, que tem uma quantidade de peças muito interessantes, tem uma biblioteca de quase 3.000 volumes. Um dos exemplares do primeiro plantarum de Lobel. Lobel foi o Lobel é que teve o nome dele como homenagem na Lobelia, né? Lobelia veio do Lobel, que é um exemplar de 1576. Quer dizer, o Brasil estava sendo descoberto e já tinha um belo livro sobre as plantas brasileiras escrito por Lobel. A gente tem um exemplar dele.
E a gente tem um outro plantário que tem 51 volumes, se não me engano, escrito em latim, alguns volumes em latim, por von Martius, Martius, né? Que foi um botânico famoso, e vários dos exemplares a pedido de Dom Pedro II. Então, essa biblioteca está lá à disposição, quando quiserem visitar. E tem todos esses frascos de farmácia e tal. Então, isso, na verdade, é uma foto que eu tirei e eu estou aqui na sala da minha casa, né, fazendo a sessão. Humberto Zardo é amigo meu de muitos anos. Eu fui o primeiro farmacêutico da Allergan no Brasil e Humberto Zardo acho que foi o segundo, né? Eu tinha Olha que sido, legal. eu tinha sido convidado para ir para os Estados Unidos, mas não fui. E Humberto Zardo também foi convidado. Depois ele foi. Até hoje ele mora na Califórnia e é nosso acadêmico e correspondente de várias empresas farmacêuticas nacionais e internacionais. Viaja pelo mundo todo certificando empresas. Muito bom. Então, o Humberto conhece a fundo tudo isso. Um prazer tê-lo aqui, então. Olha, o Dr. Molinari está fazendo alguns comentários interessantes. A injeção intravítrea de antibióticos nas endoftalmites poderia ser mais bem trabalhada? Temos muitos efeitos colaterais e usa-se muito a preparação venosa diluída. Sim, teria que entender melhor, né? Que a gente poderia não apenas alterar a injeção intravítrea, né? Trabalhar melhor em um sistema que pudesse liberar de forma lenta esses antibióticos, mas também ver se é possível incorporar esse antibiótico no implante, né? É. Então, poderíamos testar sim, professor. Olha, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos lá no Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista foi a tese da doutora Marta Sartori, que ela substituía o vítreo por um gel que nós preparamos com tobramicina. Foi a Uhum. tese de doutorado dela, há uns 20 anos atrás ou mais, acho que mais. E, Tem tido muitas essas ideias de substituição do vítreo, né, contendo fármaco, mas eu ainda acho que a opção terapêutica sem substituição do vítreo talvez seja menos agressiva, né? na verdade, né, Silvia, a, as novas tecnologias estão permitindo reciclar moléculas antigas, né? Moléculas que não Uhum. conseguiam chegar até o local de ação desejado e, se por acaso chegassem, não permaneciam por muito tempo, né? Então, Exato. essas novas tecnologias estão permitindo reciclar, né, essas Uhum. moléculas que não têm proteção patentária. É muito interessante. Nós chegamos a fazer um gel com pilocarpina para o Walter Amorim, que mantinha pressão ocular constante durante todo o dia. E pilocarpina, né? Um fármaco Uhum. praticamente abandonado. Mas o gel é interessante. Se a gente consultar os depósitos de patentes, a gente vai ver que está todo mundo tentando patentear moléculas antigas. Você mesmo pegou a fluoresceína e juntou com óxido de titânio, né? Interessante aquele caso, Exatamente. Uhum. né? E o óxido de titânio é solúvel, né? Não, não é não. Não Não é é, não. não. Tanto que a Não. gente teve que, Ah, porque na verdade o dióxido de titânio a gente teve que garantir que toda a partícula de dióxido de titânio foi eliminada, porque um dos requisitos que a gente tem no exame é garantir que a fluorescência vai embora, porque eu não posso permanecer com partícula de dióxido de titânio no paciente, entendeu? Então, a sei. gente fez um estudo demonstrando que eu não tinha mais partícula de titânio na circulação após 24 horas. E era nanopartícula. Nanopartícula de dióxido de titânio, que tinha na superfície a fluoresceína conjugada. Ó, o Luciano Santos comenta, excelente palestra. Eu tenho uma pergunta nas fases iniciais. Em testes in vitro, vocês, o modelo Skin Ethic TMHCE, se sim, quais metodologias usam nesse modelo? Eu Não, particularmente não, desconheço. eu também desconheço.
O que a gente usa em teste in vitro aqui, por exemplo, se for aplicação tópica, a gente usa o modelo de RETCAM, que é o modelo do ovo de galinha, né? O teste de irritação utilizando ovo de galinha embrionado, ou então a gente usa cultura de célula. Eu estou imaginando que ele está falando aí aqueles testes iguais de fase de pele, de difusão, permeação cutânea, permeação em córnea, etc. A gente faz aqui a permeação em córnea. A gente extrai a córnea de bovino, de suíno, e faz o estudo de permeação na córnea utilizando aquelas células de Franz. Eu não sei se é isso que ele queria saber se permeia na córnea por meio desse modelo. É isso que a gente faz. Humberto Zardo tem uma pergunta. Gama pode afetar tanto o polímero como a droga. Há impacto na liberação antes e depois do gama? Nós não observamos impacto. Pelo menos nos estudos que a gente fez, a gente não viu alteração. Eu acho que o polímero pode despolimerizar com a energia do gama, né? Nós fizemos Mas o PLGA não teve essa alteração, não. Nós testamos alguns géis de metilcelulose, de outros polímeros, sim, que são quebrados com a radiação, né? O fio de sutura hoje, ele é esterilizado por gama também. Doutor Molinari, após vitrectomia, devemos injetar menor dosagem dos antibióticos, reduzindo assim a toxicidade. Correto. Sim. Silvia, eu acho que não temos mais perguntas. Se alguém tiver uma última pergunta, por favor. Senão, nós vamos encerrar a sessão. Agradecendo muito a sua participação, foi uma fantástica apresentação. Eu gostaria muito de visitar o laboratório de vocês qualquer dia, viu? Assim como o nosso está à disposição aqui. Aqui é tudo meio improvisado também, sabe? Não dá para. É muito difícil montar um laboratório, um grupo como vocês montaram, com 28 participantes. É muito difícil. Aqui a gente está à disposição, eu falo que a gente faz realmente muitos estudos pré-clínicos, principalmente, então estamos à disposição aqui para quem tiver interesse em fazer colaborações, a gente trabalha muito em colaboração, quem quiser vir conhecer a nossa estrutura. Agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui presente com vocês durante esse período e eu deixei os meus contatos na apresentação, mas também qualquer coisa, se alguém precisar dos meus contatos, é só buscar na academia aí que o pessoal tem. Então, obrigada mais uma vez aí pela participação de todos. E obrigada aí pela moderação, professora Cássio. Foi um prazerão. Foi um prazer revê-la, Silvia. Um grande abraço aí para toda a turma aí do grupo, tá bom? Obrigada. Bom. Tá indo.